aqui com vocês, com o amigo Irineu, Renata, maestro Serginho, todos vocês e esses palestrantes aí que vêm maravilhosos. Nosso tempo é curto, ninguém muda você, ninguém, só você pode mudar você. 40 minutos é um tempo pequeno, mas é um tempo ao mesmo tempo grande. Na Boate Kiss, 40 minutos decidiram a vida de 243 pessoas. Uma pessoa estava decidindo se ia para lá ou não ia para lá, acabou indo para uma outra boate na cidade. Essa boate estava fechada, iam então jantar, ao invés de jantar decidiram ir à Boate Kiss. Então 40 minutos decide-se destinos, decide-se vidas em 40 minutos. E o tempo é o grande imperador da vida. O tempo é o grande imperador da vida. Então, como é que vamos fazer em 40 minutos aqui para passar o melhor da nossa essência para vocês? Essa é a minha filha mais nova, Luciana. Estava aqui com capuchos quando eu levei ao circo e ela não queria ser vista no circo, então ela se escondia. E eu vou fazer o seguinte, faz de conta que quem está aqui é a Luciana e faz de conta que os 40 minutos que eu tenho são os últimos 40 minutos da minha vida. E eu estou conversando com a Luciana. Porque a gente só valoriza o tempo quando a gente vê a finitude dele. Enquanto isso, a gente é muito desligado e não dá importância ao tempo, e o tempo é o grande imperador do sucesso, da felicidade, de tudo. É a questão do tempo. Então, eu estou conversando com a Luciana nos 40 últimos minutos da minha vida. Eu diria, Luciana, pai começou como filho de mãe solteira, pobre, sem nada. A Renata contou um pouquinho da história, você já deve conhecer um pouco. Nasceu um lindo bebê, aquele bebê ali é o Photoshop, o pai mesmo como era. Queimou o rosto, passou 14 anos sendo internado em hospitais, cresceu assim, viveu assim. Ficou marcado por essa queimadura no rosto e muitos talvez tivessem simplesmente não seguido adiante. Então, esta é a origem. E hoje eu estou aqui com livros, estou aqui com toda essa história, com esse currículo. Qual é o segredo, filha? O que eu gostaria de dizer para você nesses últimos 40 minutos de vida do seu pai? Ame, mas fale. Não adianta amar e guardar. Fale para o seu pai que você ama, fale para a sua mãe, fale para o seu irmão, fale do trabalho que você está, fale. Não tenha medo. Toda hora. Ame, mas diga, porque um dia você vai se arrepender do que você não disse, dos amores que você não disse. Aos 15 anos de idade eu era apaixonado por uma moça lá em Santos, mas com muita vergonha, muito tímido, com o rosto queimado. Eu nunca disse para ela, nunca tive coragem de dizer que eu era apaixonado. Passaram uns 30 anos, me liga no telefone, e é exatamente aquela mesma moça falando comigo 30 anos depois. E a primeira coisa que eu disse era: antes que você fale qualquer coisa, quero dizer para você que com 15 anos de idade eu era apaixonado por você. E ela me falou: eu também por você, por que você não falou? Então ame e diga. Outra coisa, erre, filho. Erre, não fique na tirania do acerto. Ninguém acerta sem errar. Erre bastante, mas conserta. Erre, mas conserta. Porque errar faz parte, consertar a merda do erro também. Erra, mas conserta. Você lembra do querido aluno do papai, que você adora ir lá na fábrica dele comer chocolate? O Alexandre Cacau Show, lembra dele?
ele fez um imenso erro. Se ele não tivesse errado, ele não teria nunca construído a Cacau. Ele errou tudo no início, tudo, mas ele consertou. E foi graças ao erro que ele consertou, e o erro fez com que ele fizesse essa fábrica deliciosa de chocolate que você adora. Crie amigos, seja um fazendeiro, seja um plantador de amor. Não quero dinheiro, eu só quero amar. Me engana que eu gosto. Obrigado, maestro. Obrigado, Ineu, Renata. Obrigado pela apresentação. Estava preocupado se falar muito do currículo, eu só para tempo para a palestra. Gente, já ganhei meu dia de estar aqui. Eu acho que hoje deve ter sido a 25ª, a 30ª vez que eu assisti uma palestra do Tejon. Tejon é amigo há muito tempo, talvez minha primeira palestra com o público aberto tenha tido o Tejon nos bastidores, como eu estava agora acompanhando a dele. E o Tejon é um intelectual, é um sábio, ele fala de várias vertentes, fala de vendas, de agronegócio, de sabedoria. Dos meus amigos, que eu teria que listar nos dedos da minha mão, talvez ele caberia entre os intelectuais, mas eu faço questão de colocar aqui os provocadores. Toda vez que eu ouço Tejon, minha vida muda um pouquinho mais, então hoje eu já cresci, estou um pouco mais rico depois de ter ouvido o Tejon. Espero que com vocês tenha sido a mesma coisa. É muito bom estar nesse evento aqui, construindo mudança. Num mês em que estou lançando 10 bons conselhos de meu pai, falar sobre mudança, falar sobre transformações na vida financeira é quase que redundante, não para mim, mas para vocês todos, para nós brasileiros, porque nossa vida financeira é uma eterna mudança. Para enriquecer, tem a ver com consciência do nosso papel em relação ao futuro. Muita gente teme o futuro. Eu sinceramente não tenho muito medo do meu futuro, não, porque eu estudei administração. O maior pensador da minha ciência, da ciência que eu estudei, Peter Drucker, tem uma frase brilhante que é: a melhor maneira de prever o futuro é construindo-o. A gente pode fazer com que o futuro seja mais previsível. Antes de falar da técnica, vou dar uma reflexão de que cada pessoa começa, num patamar diferente, tanto de conhecimento quanto de valores pessoais, quanto de condição financeira também. Não adianta eu pensar em fazer investimento, não adianta eu pensar em começar a poupar, se for uma situação totalmente desfavorável para que isso aconteça. Então existe uma certa sequência lógica para eu começar a fazer as coisas mudar na minha vida. Primeiro passo é entender que eu tenho que buscar autoconhecimento. Eu tenho que falar mais sobre dinheiro, eu tenho que discutir mais as fragilidades. Quando o Tejon pediu para vocês estarem 5 tipos de amigos, né, e um dos mais importantes, acho que o primeiro que ele citou foi os amigos que provoquem um pouco mais de amor na sua vida. Amor acho que tem a ver com você poder falar para a pessoa se você está ou não feliz, se você tem ou não condições de continuar, de manter aquela situação que você criou hoje. Poucas pessoas nos proporcionam essa condição de poder ter um jogo aberto, de falar das dificuldades do trabalho, dificuldades do relacionamento, dificuldades com filhos. Quando a gente fala de autoconhecimento, talvez a pergunta mais fundamental que exista em conversa sobre dinheiro seja: você está feliz? Porque estar feliz é fundamental para que as coisas se mantenham. Quando nós decidimos ter uma vida a dois, quando a gente se apaixona pelo outro e decide se casar. O que é o casamento, gente? É uma promessa de querer continuar curtindo a vida de maneira deliciosa para o resto dessa existência. Então, pessoas que estão convivendo bem, que estão jantando fora, que estão se presenteando, que estão se cuidando um para o outro, se encantam com essa situação e falam: pô, é isso que eu quero para mim. E dali para frente, a gente vai prometer fazer isso junto por todo viver. Agora, se o se cuidar um para o outro, curtir a vida, experimentar coisas novas deixa de existir, justamente o motivo do casamento deixa de existir. Quando a gente fala, o romance entrou numa rotina, parece que o amor acabou. O amor não acaba, gente. Alguém aqui já deixou de amar seus pais, seus filhos? O amor não acaba, a gente não enjoa. O que a gente faz às vezes é desconstruir o motivo para a manutenção do amor. Então, de repente, se eu sei o que faz bem para mim, se eu sei o que é importante, é muito mais fácil planejar o que eu quero que se mantenha na vida e preencher aquilo que está faltando. Outro elemento importante: não adianta pensar em investimentos se eu estou com dívidas. Não existe investimento bom para quem está do lado de dívidas. Então, equacionar, trabalhar contra essas dívidas, renegociar, de repente encontrar, nem que seja uma solução de médio prazo, né, mas apertar o cinto durante um certo período para resolver o problema, é o caminho para partir para o passo seguinte, que é ter mais qualidade de consumo. Não estou falando de investimentos ainda, mas gastar bem o dinheiro é condição fundamental para que você possa poupar. Por quê? O poupar não pode ser visto como punição. Eu não posso ter a sensação que eu
estou tirando algo do meu presente para tentar ter esse algo ou outras coisas no futuro. Trocar o presente pelo futuro é muito caro. Por quê? O nosso subconsciente, inteligentemente, sempre nos alerta que o futuro pode não acontecer. A partir do momento que eu passei a acreditar que vale muito mais a pena a gente se tratar para não ter problemas, ao invés de esperar ter problemas para se tratar, eu passei a me sentir muito mais motivado a exercer o meu trabalho, que é o de médico, como qualquer outro que se formou em medicina. Só que ao invés de eu ficar esperando o paciente vir para poder combater alguma coisa, eu quero ter o prazer de vê-lo seguir uma orientação de que ele pode fazer muita coisa para ele continuar muito bem. Eu agradeço a paciência de vocês e esse é o recadinho. Ele está conosco 24 horas por dia também na radiopositiva.net, que é a nossa nova plataforma de rádio online, uma rádio que não para. Muito obrigado pelas dicas. Depois desse tema tão importante que é a saúde, nós vamos agora para o palestrante que é o mais antigo colaborador do programa, através dele que a gente fez realmente o conteúdo ficar cada vez mais ligado ao desenvolvimento pessoal. A gente que já contava histórias do Nova Manhã pela Rádio Nova Brasil, ao encontrar o conteúdo que o Daniel Carvalho Luz produzia para a empresa onde ele era diretor, uma multinacional, nós resolvemos publicar esse livro. Criativas, atitudes vitoriosas. O fracasso pode ser e deve ser um motivador. Sucesso é uma questão de não desistir, e fracasso é uma questão de desistir cedo demais. O fracasso significa que você fez um esforço, isto é bom. O fracasso lhe dá a oportunidade de aprender uma maneira melhor de agir na ocasião seguinte, isto é positivo. O fracasso lhe ensina alguma coisa e lhe aumenta a experiência, isto é muito útil. O fracasso é um fato, nunca uma pessoa. Uma atitude, não uma coisa. Nossa reação determina até que ponto ele pode ser útil. Podemos eliminar o fracasso da nossa vida dando outra definição ao seu significado. Fracasso não significa que você é um fracassado. Significa que você ainda não teve êxito. Fracasso não significa que você tem sido tolo. Significa que você tem muito otimismo. Fracasso não significa que você foi desacreditado. Significa que está disposto a tentar. Fracasso não significa que você tem falta de capacidade. Significa que você deve fazer algo de modo diferente. Fracasso não significa que você é inferior. Significa que você não é perfeito. Fracasso não significa que você está desperdiçando ou desperdiçou sua vida. Significa que você tem motivos para começar de novo, sempre e sempre. Fracasso não significa que você deve desistir. Significa que deve lutar com maior afinco. Fracasso não significa que você jamais alcançará sua meta, seu objetivo, seu sonho. Significa que vai levar um pouco mais de tempo, talvez. Fracasso não significa que Deus abandonou você. Significa que Deus talvez tenha uma ideia melhor para você. Anule o medo do fracasso e prossiga. Momento Insight de Daniel Carvalho Luz, que eu trago ao palco aqui hoje, mais uma vez, ele que sempre abre os nossos encontros, hoje fechando o período da manhã, autor do best-seller Insight. Ele que é professor, CEO, executivo, inspirador, autor. Grande prazer, Daniel Luz. Adoro essa minha voz. Pois é, gente. Novamente, estou de volta. É um prazer encontrá-los. Eu queria perguntar se algumas pessoas aqui já assistiram alguma palestra minha. Passa um sinalzinho só para eu ver. Temos algumas poucas pessoas. Então tem muita gente nova aqui, então eu posso contar a mesma piada.
gosto de me apresentar usando o verbo ser e estar. Fazer uma divisão significativa nisso, né? Porque hoje a gente vai falar de mudança, e as mudanças acontecem quando você está, não quando você é. E quando você é, não muda, é a sua essência. Então tem algumas coisas que eu sou. Por exemplo, eu sou professor. Gente, eu adoro essa profissão. Outro dia eu estava dando aula e disse que gostaria de morrer dando aula. E aí uma aluna que estava à minha frente falou que não seja hoje, professor. Eu sou cristão, um cristão praticante, devoto, sou, essa é a minha essência. Agora tem algumas coisas que eu estou, e já estive. Por exemplo, eu estive engenheiro, eu me formei em engenharia, por 15 anos eu estive engenheiro. Eu estive executivo de grandes corporações. Eu estive casado. Aliás, meninas, estou solteiro. Vou começar dizendo o seguinte, vou entrar no tema da minha apresentação, que é hábito de excelência. Hoje é um dia extremamente fantástico, um dia bonito e importante para você, porque você faz parte de uma elite internacional. A Universidade de Harvard, em 2007, publicou uma pesquisa na sua revista Harvard Business Review, dizendo o seguinte, que apenas 10% da população mundial tem o que se chama vontade de aprender. Os outros 90% não fazem nada até que o item aprendizado faça parte de uma descrição de cargo da sua atividade no mundo corporativo. Então vocês fazem parte de uma elite, gente. A gente gosta de aprender, a gente gosta de conteúdo, que investe tempo e dinheiro para aprender. Que legal, bacana. Eu espero que vocês tirem daqui das várias opiniões dos palestrantes, vocês abstraiam daí conhecimento, reflexão e façam boa utilização disso aí. Vou falar de mudanças também. O hábito de excelência começa quando a gente decide mudar. E tem um pensador que eu gosto muito, um analista social chamado Alvin Toffler, foi um dos pioneiros a falar de mudanças e mudanças na sociedade. Escreveu um livro há quase 25 anos atrás, que até hoje ainda é um livro atual, chamado Choque do Futuro. E a frase é muito bonita: a mudança é um processo onde o futuro invade as nossas vidas. Ou seja, quando você decide mudar, você está dando uma oportunidade para o futuro. E hoje eu vou trazer aí um momento, uma oportunidade para uma introspecção, onde você vai parar, pensar, fazer uma reflexão de tudo que foi falado aqui hoje, até esse momento, e o que será falado logo depois do almoço. Esse convite a essa introspecção é para você fazer um inventário das coisas que você ouviu aqui, comparar e identificar as suas boas qualidades, identificar os seus erros, os seus acertos, as suas virtudes, os seus defeitos, os seus fracassos, sempre sobre uma perspectiva, a perspectiva do aprendizado. Então essa é a minha proposta nesses 365 slides que eu tenho aqui. Bom, por que introspecção? Eu quero começar com a gente. Eu viajo muito e já até decorei um speech. É muito legal. Elas falam sempre as mesmas coisas com uma vozinha muito educada e eu presto atenção nelas, né? Elas começam assim: em caso de despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão automaticamente do compartimento de cima da sua cabeça. Por favor, coloque a máscara de oxigênio primeiro em você, antes de auxiliar crianças pequenas e outras pessoas que precisam de sua ajuda. Por que primeiro em você? Né? Claro. Então é o seguinte: se você se propõe a ajudar alguém, a fazer diferença, a contribuir para que as pessoas reflitam e mudem, a primeira pessoa a passar por esse processo é você. Tá? Então, primeiro você reflite, pense, e certamente você vai fazer uma grande diferença. E eu queria provocá-los a pensar em 3 aspectos importantes da nossa vida. Eu peguei emprestado a ideia de um autor americano chamado Richard Nelson Rhodes. E todo ano ele escreve, publica um livro muito interessante chamado De Que Cor é o Seu Paraquedas. Mas a publicação dele mais interessante aconteceu há 20 anos atrás,
num livro chamado The Box of Life, As Três Caixas da Vida. É onde ele provoca o leitor a respeito dos hábitos de excelência, o que a gente pode fazer nessas três caixas da vida. E são essas três caixas aonde a gente passa a nossa vida, em três caixas. A primeira caixa, ele dizia que é a caixa de educação. E aí é onde você começa a desenvolver os primeiros hábitos de excelência, de qualidade. E se você desenvolver hábitos de qualidade, de excelência na primeira caixa, provavelmente você vai ser bem sucedido na segunda caixa, que ele chamava a caixa trabalho. E se nessa caixa também você tiver a disposição de desenvolver hábitos de excelência, a sua terceira caixa será uma caixa bem sucedida, como até os palestrantes que me antecederam já falaram dessa caixa. O Servásio, por exemplo, falou que é a caixa aposentadoria. Dependendo do que você fizer e da excelência dos hábitos que você desenvolver nessas três caixas, você vai ter uma excelente caixa aposentadoria. Tá bom? Essa terceira caixa, então, e normalmente é uma surpresa, vai depender se você planejou ou não planejou para deixar de ser. Do Daniel Carvalho Luz, Insight, do Sérgio Sá, do Luciano Pires, do Serbasi, do Tejon, do Rodrigo Cardoso, Leila Navarro, Marcelo Ortega e tantos outros que agora vão poder chegar e ficar, porque estamos 24 horas. E agora não tem mais aquela coisa que sempre, para mim, foi interessante, de abrir o microfone às 6 da manhã. Sempre tem a coisa mágica de estar numa rádio aberta. Mas por outro lado, dentro dos novos tempos, a qualquer hora você sintoniza e a gente entrega alguma coisa de positivo para você. E é assim a gente espera que seja daqui para frente, engrossar ainda mais, enriquecer essa comunidade e ter a sua colaboração. Portanto, uma mídia 24% conteúdo positivo, conteúdo ético, e o que vai valer é essa filosofia que a gente sempre defendeu, esse conceito através do qual a gente trabalhou durante esses anos. Então divulguem, por favor, radiopositiva.net. Daqui uns dias vai entrar o site novo no ar. O aplicativo está pronto para iOS, para sistema Android. Rapidinho. Irineu, obrigado, é muito bom estar aqui com vocês. É uma honra poder sortear aqui essa bolsa que dá direito a 50% do treinamento que vai acontecer do Epifania agora no dia 26. O Epifania, ele tem muito a ver com o que o professor Daniel Carvalho Luz disse um pouquinho, de você ter um momento de introspecção para você. Tem o que o próprio Tejon disse, de você ter o seu sonho aqui, ó, na ponta do nariz, conseguir pegar e agir agora. É um treinamento que, para você que busca mudar de hábito, que busca crescer, que busca ser melhor, as nossas portas estão abertas e o convite é bem grande para que vocês venham participar. Mas para falar um pouquinho mais do que é o curso, Irineu, tem um vídeo super curto que eu acho que diz tudo sobre o que é o treinamento. E a gente já faz sorteio. Vamos lá então, vamos ver o vídeo da Epifania. Com o som prejudicado, vamos... Então, as pessoas que quiserem conhecer mais sobre Epifania... É só entrar no site epifania.net.br. Epifania é um grande insight, é uma grande luz. A proposta é que nesses 3 dias de treinamento vivencial, vocês possam ter grandes insights, grandes percepções e possam, como o Tejon disse aqui, ó, com o sonho agora e sair fazendo e com a missão bem clara do que você veio fazer e de como você quer fazer. Vamos sortear? Olá. Você tem aí, então você vai entregar um cheque. Esse é o recibo. Ninguém trouxe uma bolsa, está preparado? Olha o tamanho lá. Um vale bolsa. Isso vale, hein? Vamos lá então, vamos ver quem é que vai participar do curso Epifania. A gente vai ter a divulgação depois do curso através do site da Rádio Positiva. É a Márcia Maria Queiroz Santiago. Tá aqui. Tá aqui, ó. Parabéns, vem aqui buscar o seu vale. Parabéns. Vem aqui buscar. Entrega lá. O Cabe é o nosso consultor para assuntos de marketing digital também. E que está apresentando para a gente uma nova linguagem Prezi. Dá um bom dia para o pessoal aqui. O Márcio é o primeiro japonês baiano que a gente conhece. Ele se entende das coisas. Eu queria pedir para pôr o vídeo do Joãozinho, 20 segundos de vídeo que eu fiz no táxi. Bom, o Irineu já entregou, né? Você dá até música, né? Fiz no táxi. O que você fez no táxi?
Eu fiz em 15 minutos vindo aqui de táxi, fiz no Prezi, que é essa forma bacana, divertida de fazer apresentações. E o Irineu já entregou o ouro. Pode até parar o vídeo. O Irineu já entregou o ouro, porque o pessoal sempre pensa assim, pô, um japonês que vê palco, tipo o Sampa, né? Os japoneses daqui são melhores que eu de lá, né? Mas o Irineu já entregou, porque baiano não nasce, estreia, né? E a história do Joãozinho é minha história, porque na verdade quando eu era adolescente eu tinha vergonha de ir para festa, eu inventava uma desculpa para não ir para festas. E aí demorou um tempo, né? Porque o pessoal dá risada, falam que eu sou novo, mas na verdade eu assisti o Queen ao vivo, no Rock in Rio 1. Quem assistiu o Queen ao vivo lá? Tem algumas pessoas. Então, essa história do Joãozinho é a minha história, porque eu era tímido. E agora eu não sou mais. E o Prezi, para quem gosta de fazer apresentações, ele dá uma dinâmica muito maior. Então vamos para o sorteio de um curso que vai ser dia 11 de maio, pela SBAP, que é a empresa Sociedade Brasileira de Apresentações Profissionais. Cadê minha sócia Silvia, que está aqui? Está ali, ó. Ela era comercial, tá? Quem não for sorteado, fala com ela depois. Curso 11 de maio, um sábado. Tá bom. Edson... Eita, é aqui, ó. Não é maracutaia, não. Nishimura. Edson Nishimura.